Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo que eu achei muito engraçado, porque há uma semana atrás, mais ou menos, eu coloquei uma enquete, falei que eu tava gravando um dos vídeos mais pedidos por vocês e coloquei uma enquete no meu Instagram. E o vídeo que eu tava gravando era sobre as minhas revisões, porque muita gente perguntava sobre elas, eu sempre recebia mensagens perguntando como que eu revisava. Aliás, vou deixar aqui no cantinho da tela, o vídeo já tá postado sobre revisões. Mas aí, uma das alternativas da enquete era um vídeo sobre as minhas estratégias pro Enem, pra prova do Enem, né, no dia lá. E foi o ponto mais votado. Então, assim, vocês realmente estavam achando que o vídeo mais pedido era o de estratégia, e eu achei isso, assim, uma dica pra eu gravar logo o vídeo de estratégia, que também era um vídeo que estava interessando muito a vocês. Então, hoje eu decidi trazer o vídeo contando a minha estratégia para o primeiro dia de prova do Enem. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, estratégia do primeiro dia e do segundo dia. E modéstia à parte, eu acho que a minha melhor estratégia é a do primeiro dia, assim, porque foi a primeira vez que eu fiz dessa forma a prova do Enem e foi a vez que eu fiquei menos cansada. Foi a que eu trouxe mais inovações de um ano pro outro, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Anabelle, tenho 20 anos e no ano de 2024 agora passei na UFMG. Eu tinha tirado 144 acertos no ano de 2022, no Enem 2022, e agora no Enem 2023 eu acertei 164 questões, sendo 81 delas no primeiro dia. Então, assim, tirei 43 em linguagens e 39 em humanas, e com certeza uma boa estratégia de prova me fez chegar nesse resultado, porque ter estratégia, ainda mais numa prova de 90 questões, faz muita diferença. E esqueci de falar, mas eu também tirei 960 na redação, e tudo isso me rendeu 823,26 pontos de média geral nesse Enem agora. Então, basicamente, vou contar como foi a minha organização para o meu primeiro dia do Enem. É um dia muito cansativo, que eu sentia muito cansaço por conta dos textos longos, por conta de ter que escrever uma redação. Eu não escrevo uma redação muito rápido, assim, eu demoro em média 2 horas. Então eu precisava de uma boa estratégia para conseguir fazer a redação e ainda ler todas as questões, ter energia para ler com atenção e responder as questões. Então eu vou contar agora um passo a passo de como eu fiz. Eu fragmentei bastante a prova e eu percebi que isso me trouxe muito mais atenção para fazer as questões. Foi a primeira vez que eu fragmentei tanto assim e foi muito positivo no meu cansaço, assim, eu saí bem menos cansada, consegui ler com mais atenção. Pra começar, eu acho que assim, é uma das primeiras coisas que todo mundo faz. Eu fui logo ler o tema da redação, e aí eu li o tema, já tentei trabalhar algumas coisas e escrevi em cima, assim, em cima de onde fica os textos motivadores, algumas ideias que eu tive naquele momento. Depois de ler os textos motivadores, escrever minhas principais ideias e ler o tema da redação, eu fiz 10 questões de linguagens e depois fiz 10 questões de humanas. Nessas 10 questões de linguagem já estava incluso as de língua estrangeira, né, que são 5, e fiz 10 de humanas. E depois disso tudo, eu cronometrei mais ou menos que eu teria feito tudo isso em 1 hora. É bem legal você estabelecer, assim, qual tempo eu gostaria de olhar para o quadro e ver assim que eu terminar essa quantidade de tarefas. Porque assim você consegue controlar durante toda a prova e saber se você tá num tempo legal, se você tá atrasado, se você tá adiantado. Então, eu, antes da prova, me organizei e anotei mesmo. Quando eu terminasse essas 10 questões de linguagem, 10 questões de humanas e essa leitura geral sobre o tema da redação, eu gostaria de olhar e ver que faltavam ainda 4 horas e meia de prova. Então, eu tinha gastado 1 hora. E assim eu fiz, no dia eu conferi. Pra ser sincera, agora eu não lembro, mas eu lembro que eu tava próxima. Eu não lembro se eu tava um pouco adiantada ou um pouquinho atrasada, mas eu sabia que eu tava bem próxima do que eu esperava, então que o tempo tava ok. Depois dessa primeira etapa, eu separei 1 hora para fazer o rascunho da minha redação. Então, entre faltar 4 horas e meia de prova e 3 e meia, eu me dediquei a fazer o rascunho da minha redação, e ali eu fiquei ainda mais feliz, porque eu lembro que eu terminei um pouquinho antes, e assim, como eu falei pra vocês, eu tenho dificuldade, eu demoro muito a escrever, não só no rascunho, como na definitiva também, aquele medo sempre de não caber a redação, então eu tomo muito cuidado, e com isso eu levo algum tempo. Então, eu separei mais 1 hora para fazer o meu rascunho de redação. Depois dessa 1 hora escrevendo o rascunho da minha redação, eu esperava olhar para o quadro e ainda faltar, em média, aí, 3 horas e meia para eu continuar a minha prova. E aí, em mais um bloco de 1 hora, eu separei para fazer 10 questões de linguagens, 10 questões de humanas
e passar um parágrafo a limpo. Essa sacada de passar um parágrafo separado, assim, passar um parágrafo primeiro, depois outro, foi o que mais fez diferença realmente pro meu tempo de prova, pra minha energia. Porque antigamente eu começava escrevendo num bom ritmo, mas como eu passava a limpo toda a redação, no final, uma linha que eu demorava, vou chutar assim, eu realmente não sei, numa linha que antigamente eu demorava 1 minuto pra escrever, agora eu tava demorando, no final, 2 minutos e meio, porque eu já tava cansada, realmente cansada de estar escrevendo. Então, quando eu separei o meu processo de passar limpo a redação, isso fez toda a diferença pro meu ritmo de prova. Então, aí eu esperava olhar pro quadro e tá faltando 2h30. E aí eu já tinha feito 20 questões de linguagem, 20 questões de humanas, tinha feito o meu rascunho de redação e já tava com um parágrafo de redação passado a limpo. Agora, em mais um bloco de 1 hora, eu fiz mais 10 questões de linguagens, 10 questões de humanas e passei mais um parágrafo a limpo. Então, completando aí 30 questões de linguagens, 30 questões de humanas e 2 parágrafos passados a limpo, faltando 1h30 de prova ainda. E aí, em mais um bloco de 1 hora, eu separei para fazer 15 questões de linguagens, 15 questões de humanas e passar mais um parágrafo a limpo de redação. Aí, eu fiz uma maior quantidade de questões, mas assim, na prática, acaba que eu não fazia 10 questões certinhas por bloco. Eu sempre terminava a página da 10ª questão. Então, se tinha mais 3 questões na mesma página, eu terminava aquelas 3 questões. Então, no final, não eram exatamente 15 que faltavam, era um pouco menos, porque eu sempre completava aquela página. Sempre a página da 10ª questão. Tinha vez que a 10ª questão era a última da página? Tinha. Mas se tinham mais 2 questões na página, eu fazia 12 naquela vez. Tanto em humanas quanto em linguagens. Eu sempre completava a página. E assim, acabava que não faltava exatamente 15 pro final, mas eu me organizava dessa forma. E aí, nesse período de mais 1 hora, eu tinha terminado a prova de linguagens, a prova de humanas. Quando eu falo terminado, claro que tinha, assim, 4, 5 que eu ainda não tinha chegado a uma resposta. Então, eu deixava, completei mais um parágrafo de redação. E aí, faltava meia hora ainda pra terminar a prova. Eu lembro que faltava um pouco mais. Eu consegui terminar tudo isso e ainda faltavam uns 45 minutos. Mas como que eu consegui isso? Treinando. Por que eu tô fazendo esse vídeo hoje, no início do ano, e não lá próximo da prova, que é uma época que tem muitos vídeos desse tipo, faz muito sucesso, mas eu realmente acredito que você tem que treinar a sua estratégia de prova, não é 1 semana antes da prova, não é 1 mês antes, é desde o início do ano, porque eu tô aqui compartilhando a minha experiência, mas nem sempre a minha experiência vai ser o melhor pra você também. Então, eu realmente indico que você treine estilos de prova, experimente a minha estratégia, experimente a estratégia de outras pessoas e veja o que tá dando mais certo pra você e treine com essa estratégia ao longo de todo o ano. Porque assim no dia você vai chegar com muito mais confiança, com muito mais certeza daquilo que você tá fazendo, que vai dar certo, que o tempo tá dando certo. Porque assim, a Anabelle, se ela não tivesse treinado isso antes, ela ia olhar faltando meia hora de prova e que ela ainda tinha que passar o gabarito, terminar um parágrafo da redação e fazer as últimas questões que estavam faltando, e ela podia achar que não dava tempo. Mas como eu treinei várias vezes e sabia que era um tempo ideal para eu fazer tudo isso, eu fiquei tranquila, porque a ansiedade, ela também gasta um tempo. Você começa a fazer as coisas mais devagar porque você tá ansiosa. Então, era muito importante eu ter confiança naquilo que eu tava fazendo para que eu não me perdesse no tempo. Então, faltando ali 45 minutos, meia hora, eu comecei a passar o gabarito a limpo. Passei todo o gabarito a limpo com uma Bic 1.5, ou seja, ela era mais grossinha, então me adiantava no tempo de passar o gabarito. Depois do gabarito finalizado, eu passei o último parágrafo a limpo da redação. Li a redação uma vez para ver se eu achava algum erro. E depois de uma redação pronta e um gabarito quase 95% completo, faltava ali só as questões que eu realmente tinha dificuldade, que eu não tinha chegado numa resposta. Então, se por mais que dê alguma coisa errada e você não consiga terminar lendo e escolhendo uma alternativa para cada uma daquelas questões, pelo menos você tá garantindo que as questões que você deixou pro final, você realmente não conseguiu achar uma resposta em um tempo ok. Então, se você tiver que chutar, é muito melhor você chutar questões que você já leu e ainda não achou uma alternativa do que questões que você não teve a oportunidade de ler, porque você perdeu muito tempo em questões que você demorou muito a achar uma alternativa, às vezes nem achou, demorou um tempo e chutou depois.
e não conseguiu ler questões que às vezes com um tempo hábil de ler, de pensar, você conseguiria com certeza achar a resposta daquela questão. Então eu acho que a principal sacada é deixar as questões por último, questões que você já leu e aí não conseguiu achar a alternativa certa naquele momento. E não questões que você não teve a oportunidade de ler, porque nessa de chutar questões que você não teve a oportunidade de ler, você está perdendo questões que você teria capacidade de responder com certeza. Então, depois de redação completa, gabarito quase 100% completo, se faltasse assim poucos minutos e você visse que não ia dar certo, você só chutava aquelas finais e ia entregar um gabarito completo com quase todas as respostas, com certeza, e uma redação pronta. Mas o ideal é que você ainda consiga revisar essas últimas questões, que foi o meu caso. Então eu revisei essas últimas questões e passei com calma pro gabarito, porque deu tempo, e assinei a ata, foi o tempo certinho, mas com tranquilidade, com tempo para ver as suas últimas questões, para ler 2 vezes a redação. Então eu consegui administrar bem esse tempo e passar o gabarito. Então assim, passar o gabarito antes de terminar essas últimas coisinhas é bom, porque você também não corre o risco de não conseguir passar o gabarito, porque é muito importante, gente. Você se dedicou, gastou um tempo ali para acertar as questões e você não pode deixar isso ir embora passando o gabarito com pressa, não conseguindo completar o gabarito no tempo. Então, assim, também tomar cuidado e privilegiar o gabarito, privilegiar a redação para terminar isso antes e depois ir ali lutar pelas suas últimas questões, realmente aquelas que você não conseguiu fazer. Ali, se você acertar 20%, 50% tá ótimo, mas realmente é um grupo que você já conta ali que teve um pouco mais de dificuldade, então não tem problema se essas forem resolvidas um pouquinho mais com pressa. Mas então, essa foi minha estratégia de prova, contei com detalhes realmente, acho que essa estratégia me ajudou muito. Eu saí da prova confiante que eu tinha feito uma boa redação, que eu tinha lido ela mais de uma vez, que eu tinha passado o gabarito com atenção, que eu tinha feito as questões com atenção, sem estar exausta já no meio da prova. E isso fez toda a diferença para o meu resultado final. Eu espero muito ter ajudado vocês com esse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, tentei passar assim, todos os detalhes, mas se ainda ficou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários alguma dúvida que vocês tiverem em relação à estratégia de prova para o primeiro dia. E em breve eu vou trazer também a estratégia de prova do meu segundo dia do Enem. Então não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Estamos com 9.000 inscritos, gente. Eu tô muito animada. Logo, logo estamos chegando em 10.000. Isso é surreal pra mim. Então, muito obrigada por todo mundo que me acompanha aqui, gosta dos meus vídeos, gosta do meu conteúdo. E não esquece de se inscrever pra eu saber mesmo que a nossa comunidade tá crescendo, que eu tô trazendo informações cada vez pra mais pessoas e conseguindo ajudar mais pessoas também. Também não se esqueça de deixar o seu comentário se você gostou do vídeo, se você já usa essa estratégia, se você vai testar. E também de sugerir estratégias se você tem outras e acha que pode ajudar outras pessoas com essa estratégia também. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!